Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Almeida. Estou trazendo para você, nesse momento, mais uma aula de Química, tá bom? Muito importante porque os conteúdos são sequenciais e cada aula você vai precisando dos conteúdos anteriores, tá? E vamos lá que nessa aula é chamada de ligação química. No entanto, ligação covalente, agora parte 3. Nós vimos a parte 1, as ligações covalentes normais. Nós vimos a parte 2, que foi o caso da ligação coordenada, expansão de octeto e contração do octeto. E agora nós vamos trabalhar com a geometria molecular, com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ou seja, dos pares de elétron. Tudo bem? Fica de olho aí na tela agora para a gente abordar cada um, porque na aula de hoje a habilidade é identificar a geometria molecular, olha, das moléculas, né? Lógico, molecular das moléculas. Portanto, com relação à geometria, o que é que significa? Só abordando, meu caro aluno, é que também, vocês viram na matemática, nós temos a geometria, onde nós observamos os ângulos que ocorrem entre determinadas estruturas, né? E para isso, aqui, já que as moléculas formam compostos químicos, as ligações entre um átomo e outro também apresentam determinados ângulos que nós vamos conhecer agora através da geometria molecular. Eu já fiz aqui um breve relato sobre a geometria molecular, mas vejam o seguinte. Quando é que nós temos geometria molecular? É quando átomos de não metais se unem, olha só, quando átomos de não metais se unem entre eles e fazem por meio de uma ou mais ligações covalentes. E como consequência dessa união, surgem as moléculas com dois ou mais átomos. Então, olha só que coisa linda. Como definição, no termo de linguista, o espaço entre as três dimensões x, y e z, que é tridimensional, é aquele que pode ser definido como tendo altura, profundidade e largura, isso lá na matemática, que na prática indica relevo, né? Sendo assim, com relação à molécula, veja a molécula do CH4, é o gás metano. Então, ela tem uma forma estrutural, conforme vocês estão vendo, o carbono 4 elétrons na última camada, o hidrogênio 1, então existe a necessidade de fazer 4 ligações covalentes, o carbono, cada uma com o hidrogênio. Quando você tem no espaço, nas 3 dimensões, é como se os átomos dos elementos de hidrogênio estivessem distribuídos dessa forma, caracterizando, portanto, olha só, nós teríamos aqui formando ângulos, tá bom? Então, aqui nós temos ângulo, e que esse ângulo seria em torno de 109 graus. Acontece que os elétrons, eles estão se movimentando, e aí a gente teria uma geometria para identificar que os hidrogênios, eles não estão somente linearmente, mas eles estão formando ângulos nas ligações com o carbono, tá certo? Com relação a algumas fórmulas, algumas geometrias entre os ângulos, nós temos, por exemplo, moléculas que formam ângulos de 180 graus, que quando formar 180 graus, está em linha reta, nós dizemos que é linear. Existe um átomo central e existem 2 átomos de elemento químico ligando-se entre eles, formando uma geometria linear.
Quando nós tivermos átomos de elemento químico numa molécula que estiverem entre si formando um ângulo de 120 graus, nós dizemos que a geometria é denominada trigonal plana. Então, sempre que for 180 graus, é porque a geometria é linear. Sempre que for 120, a geometria é trigonal plana. E sempre que for tetraédrica, como é o caso do metano, será de 109 graus. Vocês viram, naquele caso, o caso da geometria com relação ao gás metano, onde os hidrogênio com o carbono, eles fazem água de 109 graus. Para isso, nós temos ainda outra geometria, é quando eu tenho, veja bem agora, um átomo central com 3 átomos do elemento químico ligados a ele. Aí a geometria será exatamente a piramidal. A linear fazendo 180 graus, a trigonal plana 120 graus, a tetraédrica 109 graus. E as demais nós temos a piramidal e nós temos a angular. Nesses modelos, cada bolinha representa um átomo e cada varetazinha representa uma ou mais ligações entre si. Isso aqui é para dar uma ideia a você de que as moléculas, elas estão formadas por átomos ligados entre si, mas as ligações que existem entre esses átomos, eles apresentam uma determinada geometria. Agora, como podemos prever a geometria de uma molécula? Será que dá para ver? Olha, uma molécula é muito pequena, né? Microscopicamente. Como é que eu vou determinar? Como é que eu vou entender? É que existe um método relativamente moderno que foi elaborado em 1950 por esses químicos aí, ó, o Gillespie e o Ronald, onde trata-se do modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. O que entendemos por repulsão, meus caros elétrons? Você tem que entender que a carga do elétron é negativa. E conforme alguns átomos de uns elementos químicos, como enxofre e oxigênio, vocês viram que quando eles completam o octeto, ainda apresenta elétrons não compartilhados. E como são cargas iguais, esses elétrons, eles tendem a gerar uma repulsão. E é nessa repulsão que vai gerando o ângulo da geometria que representa cada molécula. Portanto, olha aí, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Acabei de falar que você viu que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, mas ele compartilha 2, fica estável e sobra 2 pares de elétrons. O enxofre também. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Precisa de 3. Quando ele compartilha 3, sobra um par de elétrons. E aí, esses elétrons, por eles terem cargas iguais, existe o que nós chamamos de repulsão de pares eletrônicos. Que, segundo essa teoria, os elétrons da camada de valência são distribuídos aos pares. Isso ao redor do átomo, como se estivessem em uma esfera e afastados o máximo possível para diminuir a repulsão. Os elétrons de valência, quer dizer, da última camada, que participam da ligação covalente, são denominados ligantes. Os que não participam da ligação são os não ligantes, conforme vocês viram lá na carga formal. Tem os elétrons não ligantes e tem os elétrons ligantes, tá bom? Então, os de valência que participam da ligação, eles são ligantes. E os que sobram, eles são não ligantes, portanto, constituindo a eletrosfera do átomo.
O átomo que se une a outro átomo, ele é denominado de átomo central. É ele que define basicamente o ângulo que vai se encontrar aquela molécula dos seus ligantes. Os átomos que se ligam ao central, ao átomo central, eles ficam distribuídos de acordo com a orientação espacial dos elétrons ligantes que estão ao redor do átomo central. Vamos ver agora. Então, olha só. Existe aqui moléculas com dois átomos. Aqui não existe um átomo central. O hidrogênio e o cloro. Então, vai ser sempre linear. Por quê? O cloro tem 7 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1. Ao compartilhar um elétron do cloro com um elétron do hidrogênio, então nós temos uma estrutura linear. Se a estrutura é linear, é a geometria do composto, e o ângulo é de quanto? De 180 graus. Podemos ter também geometria linear no caso do oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Quando ele forma a molécula de O2, são 2 elétrons de cada lado, compartilhando. Então, por isso que o ângulo entre si é de 180 graus, seja na formação do HCl, seja na formação do O2. 180 graus, nós temos exatamente linear, tá bom? Porque uma circunferência ao todo são 360 graus. 360 graus mais 180 significa dizer que estamos num ângulo reto. E molécula com 3 átomos, onde nós podemos ter linear ou angular. Como é que eu identifico? Eu vou identificar da seguinte maneira, olha só. Um átomo central, ele não possui par de elétrons emparelhados disponíveis. Ou seja, o carbono, ele tem 4 elétrons na sua última camada e ele faz 2 elétrons com um oxigênio e compartilha 2 com o outro. Não sobrou par de elétrons no carbono. Se isso não sobrou, é porque nós estamos diante de uma geometria cujo ângulo é 180 graus, o que está representado pela molécula do CO2. As moléculas de CO2, as moléculas de O2 e as moléculas do HCl são todas moléculas lineares. Por quê? Porque nós temos ângulos de 180 graus, quer dizer, seja moléculas que têm um átomo central ou que não têm um átomo central. Mas depende dos elétrons que estão na camada de valência e do átomo com quem ele vai se ligar. Beleza? Na sequência, olha aí, só mostrando que a geometria linear de 180 graus, independente dos átomos envolvidos. Isso é geometria molecular, que representa o ângulo entre os ligantes dos átomos que constituem uma molécula. Molécula com 3 átomos, porém linear ou também angular. O átomo central, se ele possui par de elétrons emparelhados disponíveis, o ângulo vai ser 104 graus e 5 minutos, como acontece com a molécula da água. Então, observa, meu caro aluno. O oxigênio, ele emparelha um elétron com outro elétron do hidrogênio. Então, 6 o oxigênio na última camada, o hidrogênio tem 1. Então, agora o oxigênio fica com 7, o hidrogênio com 2. E aqui ele completou o octeto. O que aconteceu com a eletrosfera? Ainda tem 2 pares de elétrons que caracterizam os elétrons não ligantes. E esses elétrons não ligantes são eles que fazem um ângulo empurrando, digamos, os hidrogênios para baixo
de forma que isso gera uma repulsão eletrônica. Os elétrons, cargas negativas, eles pressionam o hidrogênio de forma que entre os átomos de hidrogênio teremos um ângulo de 104 graus e 5 minutos, representando assim a fórmula angular da molécula da água. Quando alguém pergunta para vocês qual é a geometria entre os átomos na molécula da água, a molécula da água apresenta geometria angular. Então, jamais a molécula da água poderia ser linear. Então, isso não existe. Por quê? Porque existem elétrons que não estão emparelhados, não ligantes, e eles estão pressionando o hidrogênio, formando, consequentemente, um ângulo. E assim, sucessivamente, não ficando como o O2, como o CO2 linear. Por quê? Porque o carbono não sobrou par de elétrons. Na sequência, temos aqui o SO2. Olha aí, outro exemplo de geometria angular. O que é que você viu? O enxofre se ligando com 2 oxigênios, né? Você viu uma ligação covalente, dativa, 2 ligações comuns. Mas acontece que quando estabilizaram-se oxigênio e enxofre, sobrou um par de elétrons. Então, esses elétrons geraram uma repulsão, fazendo com que os átomos de oxigênio gerassem um ângulo, e que o ângulo continua sendo, no caso como da água, 104 graus e 5 minutos. Portanto, molécula angular. Tá certo? Quando você tiver, ou que você observar, meu caro aluno, uma molécula de composto que tenha 4 átomos, então nós podemos ter uma trigonal plana, denominada popularmente de triangular, ou simplesmente uma piramidal ou de pirâmide trigonal. São expressões que talvez vocês nunca viram, mas que vamos ver como isso pode acontecer. É que o átomo central, quando não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, e aí nós temos exatamente a trigonal plana, ou triangular, cujo ângulo entre os seus ligantes é de 120 graus. Agora, observe o BF3. Vocês viram que o boro, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. No entanto, quando ele faz ligações com 3 flúor, ele se estabiliza, mas não sobra par de elétron no boro. Se não sobrou par de elétron no boro, então nós dizemos não existe par de elétrons emparelhados disponíveis. Isso caracteriza a trigonal plana, cujo ângulo entre os átomos de flúor é de 120 graus. Logo, trigonal plana. Se você tem uma molécula com 4 átomos, então, vamos ver lá agora, porém, possui par de elétrons emparelhados disponíveis, quer dizer, não ligantes, aí a geometria vai mudar. A geometria não vai ser 120 graus ou 120 graus, digamos assim, como aconteceu anteriormente, mas sim vai ser de 107 graus, no caso da molécula da amônia, cuja fórmula é NH3. O que acontece com a amônia? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa se ligar com 3 para estabilizar seu octeto. E se ligou com 3 hidrogênios. Como ele tem 5 elétrons na última camada, sobrou um par de elétrons. Então, o que ele faz? É como se ele forçasse os hidrogênios para baixo, e isso formando um ângulo entre os átomos de hidrogênio de 100 graus.
Agora, por que a piramidal? Piramidal por causa da presença desse par de elétrons não ligantes. Então, o par de elétrons disponível é diferente do BF3. O boro não sobrou par de elétrons na camada de valência, mas o nitrogênio sobrou, devido à sua configuração eletrônica. Portanto, aqui nós temos uma molécula piramidal, ou ainda pirâmide trigonal, representada pela NH3. E quando temos moléculas com 5 átomos, denominamos a geometria dessa molécula de tetraédrica, independente do átomo central. Vamos ver então, olha. É quando o ângulo que permite a maior distância entre os 4 gestos que partem de um mesmo ponto. E aconteceu com a molécula do metano, um dos primeiros exemplos que nós abordamos aqui para vocês sobre a geometria molecular. Então eu falei para vocês, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Quando ele faz ligação covalente, um elétron com hidrogênio, no caso 4 hidrogênio, as ligações entre os hidrogênios são de 109 graus. Sempre que isso acontecer, um átomo central e 4 átomos ligantes a ele, total 5 átomos, a geometria é denominada de tetraédrica. Alguns exemplos aqui, para que a gente possa diferenciar dos demais compostos e de outras geometrias, tá certo? Não esquecendo que a geometria depende do número de elétrons que cada átomo tiver na camada de valência, ou se, depois de fazer ligações covalentes, será que vai sobrar par de elétrons? Cada vez caracteriza uma geometria diferente. Quando temos uma molécula com 6 átomos, nós chamamos uma molécula pirâmide trigonal, ou simplesmente pirâmide triagonal, triangular, independente do átomo central. Sendo assim, olha assim, aqui nós temos, vocês estão lembrados lá, onde o fósforo ele estabilizou com 10 elétrons por camada, uma expansão do octeto, foi na formação do composto PCl3, PCl5. Então, ele está ligado com 5 átomos de cloro, todas as ligações covalentes. Acontece que algumas ligações entre o fósforo e o cloro existem num ângulo de 90 graus e as demais num ângulo de 120. Aí o que nós expressamos de bipirâmide de Brase triangular. Então, são casos especiais de geometrias, mas que acontece com a molécula do PCl5. Daí, e se nós tivermos agora uma molécula com 7 átomos, se eu tiver, ou você encontrar uma molécula com 7 átomos, significa dizer que a geometria ela é octaédrica, independente do átomo central. Então, exemplo, o hexafluoreto de enxofre é o SF6. E o Fe6, o ângulo que permite a maior distância entre os seus 6 eixos, que partem de um mesmo ponto, é o que caracteriza a geometria deste composto. Então, aqui, meus caros alunos, veja quantas geometrias nós abordamos. Então, mais uma vez, seria interessante que quando vocês forem estudar geometria molecular, então pode buscar outras fontes bibliográficas, vocês vão ter livros, onde nos livros vai estar esse conteúdo com mais detalhe. E aí você vai lembrar da aula do professor Almeida,
Eu vou agora ver se eu consigo entender melhor através dos livros e etc. Não ficar somente na exposição da nossa aula, tá certo? Eis aqui, então, a geometria octaédrica, né? Onde tem um átomo central e 6 átomos ligantes entre si, formando entre si ângulos de 90 graus. Para determinar a geometria de uma molécula, da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, agora vamos atribuir aqui, vamos propor o seguinte, ó. Seguinte sequência de passos. Primeiro, escreva a fórmula eletrônica da substância e conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Entenda por par de elétrons o seguinte: ligação covalente, seja ela simples, dupla ou tripla. Sempre que existe, é um elétron de um átomo com um elétron de outro átomo. Então, aqui, ó. Então, você tem uma ligação simples. Se você tiver 2 elétrons de um átomo, nunca você vai ter 2 com 1. É sempre um elétron de um átomo com um elétron do outro átomo, formando uma ligação. Se você tem dupla ligação, já sabe, são 2 elétrons de um átomo com 2 elétrons do outro, mas formando uma ligação e outra ligação que dá 2 ligações para garantir o octeto de cada um. E se for a tripla ligação, é porque um átomo está se ligando com o outro e compartilhando 3 elétrons 1 a 1. E aí, para cada um par de elétrons, existe uma ligação formada. E o par de elétrons não usado na ligação, aqueles que ficam disponíveis, ou que ele é emprestado para garantir o octeto do outro átomo do composto, sendo que essa ligação é chamada de ligação coordenada. Sendo assim, ó, o segundo item, escolha a disposição geométrica que distribui esse par de elétrons, assegurando a máxima distância entre eles. Nós temos número de pares de elétrons e versus a distribuição escolhida. Se existem 2 pares de elétrons, segmento é uma reta. Se existir 3 pares de elétrons, nós vamos ter um triângulo equilátero. Se eu tiver 4 elétrons, pares de elétrons, quer dizer, 1 a 1, e assim sucessivamente, nós vamos ter um tetraedro, quer dizer, 4 elétrons sendo ligados 1 a 1, formando, portanto, o tetraedro. No caso do terceiro passo, determine a geometria molecular, considerando apenas os átomos unidos ao átomo central. Apesar de serem os pares de elétrons que determinam a distribuição geométrica ao redor do átomo central, vamos considerar apenas os átomos unidos ao redor do átomo central. E ignoramos, portanto, os pares de elétrons não usados em ligações. Como assim? Nós vamos usar o modelo, né, da repulsão eletrônica, que é o modelo onde as ligações simples, duplas ou triplas são indistintamente tratadas como um conjunto de elétrons que se afasta ao máximo de outras ligações e também de pares de elétrons não usados em ligações. Por quê? Essa teoria é conforme eu expliquei para vocês. No caso da molécula da água, então, é só para lembrar um pouquinho a vocês aqui, meu caro aluno. No caso da molécula da água, por que a molécula da água se forma? Porque é o seguinte, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Liga-se um elétron com o hidrogênio e outro elétron com outro hidrogênio. Sobrou quantos elétrons no oxigênio? 4 elétrons, 2 pares. Esses pares
de elétrons, então o que ele faz? Eles pegam o hidrogênio que tem caráter positivo, de H+, eles jogam o hidrogênio para formar um ângulo. Daí porque a molécula da água é uma molécula angular. Então, só para lembrar que isso acontece devido à teoria da repulsão eletrônica. Os elétrons estão em pares, não estão ligando com ninguém. O seu átomo central, o seu átomo já estabilizou. Então, esses elétrons, por terem a mesma carga negativa, ele gera repulsão nos elétrons do átomo ligante, do átomo central. Portanto, assim, a gente identifica a geometria daquele composto. Tá joia? Só para esclarecer que repulsão é expulsão, é como se afastassem os elétrons dos átomos dos elementos químicos que tendem a se ligar ao átomo daquele que tem os pares de elétrons disponíveis. Beleza? Vamos lá continuar então? Agora, para melhor, seria você partir para o aprender fazendo. Aqui no aprender fazendo, olha o enunciado da questão. No estudo da química, vimos que os átomos, buscando estabilidade, realizam vários tipos de ligações. Nas ligações do tipo covalente, temos a formação de moléculas, as quais podemos prever sua geometria. Sejam todas as seguintes moléculas: H2O, BeH2, BeCl3 e CCl4. As configurações espaciais dessas moléculas são, respectivamente, quer dizer, a geometria de cada molécula. O que é? Será que a molécula da água é angular, BeH2 é linear, BCl3 é trigonal, CCl4 é tetraédrica? Ou na letra B, a molécula da água é linear, BeH2 é angular, BCl3 é trigonal, ou CCl4 é tetraédrica? Ou a opção certa é a letra C, onde a molécula da água pode ser angular, BH2 trigonal, BCl3 linear, CCl4 tetraédrica. Na letra D, a molécula da água. Então, olha aí, só mostrando aqui para vocês. A letra D, a molécula da água seria trigonal, a BH2 angular, BCl3 linear, CCl4 tetraédrica. Ou a letra E, com trigonal para a molécula da água, BH2 para linear, angular BCl3 e tetraédrica para CCl4. Então, agora, por que nós observamos que a resposta certa é a letra A? Vocês viram anteriormente que a molécula da água forma um ângulo, né? Por isso que ela foi chamada de angular. BeH2, o berílio com 2 elétrons monocamada, forma uma linearidade, 180 graus. BeCl3 é trigonal plana, 120 graus. CCl4 é como fosse o CH4. Então, ela é tetraédrica, tá certo? Mas, para isso, vamos para o comentário. Olha aqui a molécula da água, conforme eu falei. Então, existe um ângulo entre os átomos de hidrogênio que estão ligados ao oxigênio. Portanto, atribuíram a água angular. Com relação ao BeH2, eu falei que o berílio tem 2 elétrons na última camada. Quando ligou um elétron com cada hidrogênio, então ficou uma estrutura linear, o ângulo de 180 graus. No caso da água, é 109 graus. Já o BCl3, o boro, ele tem 3 elétrons na camada e o octeto dele não existe, mas ele se estabiliza com 6 na última camada. Assim sendo, verifica como é que ficou a geometria trigonal plana. 120 graus é exatamente
a geometria da trigonal. Então, se você observar os ângulos anteriormente abordados, a água é 109 graus, BH2 é 180 e a trigonal 120. E agora, a tetraédrica, que é o CCl4, tem um ângulo de... Então, aí nós temos 109 graus, que caracteriza a tetraédrica, tá bom? E só lembrando que nós justificamos aqui porque a água é angular, BCl3 é trigonal, BH2 é linear e a tetraédrica CCl4. Tá joia? Na sequência, vamos partir para um outro aprender fazendo? Vamos lá. As espécies SO2, SO3, BF3, NF3 e CF4, todas são gases, todas no estado gasoso, contêm, respectivamente, a seguinte geometria molecular. Letra A, vamos ver. SO2 linear, SO3 trigonal, NF3 piramidal, CF4 tetraédrica. Vocês estão vendo que nós temos aí, ó. E na sequência, você tem a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Qual será a alternativa correta para garantir, ok, que realmente a gente tem entendido sobre geometria molecular, tá certo? Lembrando que a geometria ela é caracterizada pelo ângulo que se forma entre os átomos de um elemento químico que estão ligados a um determinado elemento central. Agora, se você assinalou que a resposta é a letra C, aí sim você está perfeitamente correto. Nós temos, portanto, SO2, uma molécula angular, SO3, uma molécula piramidal ou trigonal, o BF3 também trigonal, NF3 piramidal e CF4 tetraédrica. Até porque são 5 moléculas que nós temos no enunciado e a letra C tem resposta para os 5 compostos que abordamos, tá bom? Na letra A só tínhamos 4, na letra E, tudo bem que a gente tivesse 5, mas aqui a única que garante a resposta certa é a letra C. Vamos então ao comentário? Olha só. SO2 é angular. Já SO3 é triangular. BF3 também triangular. No entanto, CF4 é tetraédrica e NF3 piramidal. Então, só mostrando para vocês aqui que como foi obtido a estrutura desses compostos, graças à configuração eletrônica dos elétrons da eletrosfera, digamos, na camada de valência de cada átomo que constitui o composto, ok? Aí, meu caro aluno, desta forma, levamos para vocês sobre a geometria que acontece, que corresponde aos ângulos entre os ligantes de um determinado átomo na fórmula das moléculas. Todas as ligações aqui representadas são o quê? Ligações covalentes. Todas elas que acontecem por emparelhamento. E é bom lembrar que esses ângulos justificam-se devido aos elétrons desses átomos estar ligados entre si, porém os átomos estão ligados e os elétrons estão se movimentando no espaço. Por isso que nós temos, então, uma grandeza tridimensional, para que caracterize cada tipo de geometria que você aprendeu nessa aula, cujo título foi Geometria Molecular. Ok, meu caro aluno? Agora, fique ligado, porque daqui a pouco voltaremos para fazer
uma breve revisão e você ser bem-sucedido na sua atividade de sala, ok?